Mas você que distribuiu um pirulito verde, foi? Eu não. A live já começou, viu, Arthur? Oi, gente! Desculpa pelo atraso, eu estava me maquiando. Eu chamava Malu, tá? Oi, amiga! Desculpa pelo atraso. Sem Eu problema. tava me maquiando Tô pra ficar vendo. belíssima pra você. Amei. Escuta, e aí, eu quero que você primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conversando com a gente sobre um assunto que é provável que seja a questão da redação do Enem. Então, assim, eu quero que, antes de qualquer coisa, você se apresente, para o povo saber quem é você. E você ganhar vários seguidores, né? E pacientes também, né? Afinal de contas, você é nutricionista, né? Então, é um especialista. Então, hoje a gente já vai falar um pouco, gente, sobre a questão de como a gente pode, os desafios e as estratégias que a gente pode usar num país de terceiro mundo, onde as pessoas, a renda média delas é de um salário mínimo ou menos, certo? Então, aí eu convidei Malu. Eu chamo de Malu porque ela é minha amiga, tá? Para a gente conversar um pouco sobre isso e vocês podem fazer perguntas. E as perguntas que vocês não conseguirem fazer aqui, tem algum problema, Malu, deles entrarem em contato no seu Não, Instagram e falar com você? nenhum. Pronto. Então, galera, aí vai e fala com o Malu pelo direct e aí ela faz essa consultoria, tá? Se apresente, o espaço é seu. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Luísa. Eu sou nutricionista. Sou formada, me formei em 2019 e sou pós-graduanda em gestão na qualidade da produção dos alimentos. Eu tenho um pouco de vergonha, mas vai dar certo. Posso começar? Sim, pode sim. Pronto. Ângela é minha amiga de muito tempo e ela me chamou para falar um pouquinho sobre os desafios e algumas estratégias que a gente pode utilizar aqui no Brasil. Como ela falou, que a maioria da população tem uma renda média de um salário mínimo. Antes de tudo, eu queria que vocês entendessem um pouquinho de como a gente chegou nesse cenário de hoje da nossa população, do perfil da população, do crescimento, como isso chegou até os dias de hoje, tipo, como está hoje, certo? Quando a gente fala de alimentação, a gente fala, alimentação é uma atitude. Então, ela precisa ser feita de uma maneira, no geral, como eu diria, em relação a de ser feita de forma plena, com concentração, com escolha de bons alimentos. E como a gente sabe, né, das últimas décadas para cá, o Brasil deixou o cenário de fome e de pobreza devido aos avanços técnicos científicos, tanto da produção dos alimentos quanto das indústrias, da gastronomia. Então, a gente passou a ter muito acesso a esses alimentos industrializados e a optar por eles. Então, nessas últimas décadas, como eu falei, o Brasil deixou de ser um país que a maioria da sua população vive no cenário de pobreza e de fome. E o que foi que aconteceu? Com esse acesso a esses tipos de alimentos, como eu falei, o país começou a desenvolver, começou a ter pessoas com alto níveis de... Alto níveis não, né? Não. Começou a ter pessoas com obesidade, sobrepeso, que isso leva a diversas doenças, né? Como doenças cardíacas,
diabetes, hipertensão e várias outras que podem ser levadas de acordo com por causa dessas doenças, né? Que são as comorbidades que a gente chama. E tudo isso é chamado de transição nutricional, que foi, como eu falei, a população brasileira, nas últimas décadas, experimentou essas transformações que são sociais que resultaram em mudanças nesse seu padrão, tanto comportamental do consumo alimentar como de saúde, já que essas escolhas acarretam esses problemas de saúde, como eu falei. E quando eu falo em alimentação e nutrição, são requisitos básicos para a saúde, que vai proporcionar o pleno crescimento, de potencial do ser humano, de tudo. Eu falo isso desde o nascimento da criança, a introdução alimentar, os hábitos dele quando criança, até a vida adulta. Porque são os hábitos da criança até os 2 anos de idade, 5 anos, que vão dizer quais os hábitos que aquela criança vai ter, que aquela criança, quanto adulto, vai ter. Certo? Deixa eu perguntar só uma coisinha que eu fiquei curiosa agora. Pelo que você falou, então eu posso falar que nem toda alimentação é nutrição. Sim? Isso. Certo. Nem toda alimentação que a gente faz, ela é de forma nutritiva, certo? E nem toda alimentação, como eu falei, a alimentação para a gente da nutrição é um conjunto de fatores, tanto social, quanto cultural, quanto de costume. E ela precisa ser feita de forma plena, como eu falei. Eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre a alimentação saudável, que é o que a gente da nutrição fala, certo? E essas transformações, como eu falei, causaram diminuição na pobreza. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha ainda esses níveis de pobreza no nosso país, certo? Diminuiu, mas ele ainda existe, certo? Como eu falei que ainda existe, existe cerca de 16 milhões de brasileiros vivendo ainda na linha da extrema pobreza. Certo? Então, assim, 16 milhões dá mais ou menos 8, 10% da população ainda Sim. não se alimenta como minimamente deve se alimentar, não é isso? Sim. E a grande maioria se alimenta de uma forma inadequada, já que a gente tem a maioria da população brasileira tem sobrepeso e obesidade, decorrente dessa alimentação inadequada, falta de atividade física, ingestão calórica alta. Vale salientar, gente, que eu não estou dizendo que obesidade é só falta de atividade física e alimentação inadequada, certo? Obesidade tem um ciclo enorme que envolve vários outros fatores, mas que esse também é um dos fatores, certo? E quando eu falo da alimentação, a gente tem uma lei, que é 8.080, que é de 1990, que ela entende... Oi? Caramba, uma lei tão antiga, né? Que entende que a alimentação é como um fator condicionante e determinante na nossa saúde. Então, lá na lei diz que ela deve ser feita de forma transversal à saúde complementar. Depois vocês podem dar uma olhadinha nessa lei, só botar lá no Google 8.080, é bem acessível. É de 19/9/1990, a lei bem antiga, como a Angela falou. Certo? E na nossa Constituição tem um artigo lá, se eu não me engano, é artigo 64, não sei direito, que a alimentação é um direito de toda a população e que o Estado, o governo, deveria atuar nessa linha de fome, na fome das pessoas que ainda têm fome e na promoção da saúde. E também a gente teve em 2006 que criou outra lei, que é a Lei Orgânica de Saúde Alimentar e Nutricional. E dentro da lei, depois dessa lei, teve um decreto
que foi criado um programa que é nacional, que é Programa Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o PNAM, que eu vou falar um pouquinho dele depois, que ele foi criado justamente por uma investigação feita a partir de um programa que é o Vigitel. O que é o Vigitel? É um programa de vigilância, pesquisa, na verdade, de vigilância dos fatores de riscos para as doenças crônicas não transmissíveis. Como eu falei, a obesidade, sobrepeso, alimentação inadequada pode acarretar doenças crônicas não transmissíveis. Ah, mas quais são essas doenças crônicas não transmissíveis? Hipertensão, diabetes, câncer, pancreatite e de diversas outras doenças que são acarretadas por conta disso, certo? E o que foi que essa pesquisa? É uma pesquisa feita por sorteio, é aleatório, eles ligam, entrevistam as pessoas. E o que é que eles escolheram? Eles escolheram, né? A última pesquisa foi em 2014 e eles tiveram como resultados que a maioria da população... Deixa eu só abrir aqui. Que a maioria da população se encontra... A maioria da população... A pesquisa foi feita entre 2006 e 2014, nessa faixa. E durante esse período, observou um aumento de adultos com excesso de peso, um aumento de adultos diabéticos. Aqui em Natal, aumento de adultos com hipertensão e aumento de adultos com hipertensões em todas as capitais brasileiras, não só aqui em Natal. Aumentou também o número de mulheres adultas preocupadas com a prevenção do câncer, mas em compensação, com excesso de peso e aumento das pessoas com a prática de atividade física. Mas em decorrência, mesmo diante disso, eles também observaram que existia um baixo consumo de frutas, legumes, verduras e aumento dos alimentos industrializados, como eu falei. Eu vou falar mais um pouquinho o que são esses alimentos industrializados e as estratégias que a gente pode utilizar. Diante de tudo isso, como eu falei, as crianças, com a pesquisa do Vigitel, eles observaram que as crianças e os adolescentes eram as pessoas que mais tinham alimentação inadequada, diferente dos adultos que tinham alimentação inadequada, mas que ainda consumiam, uma vez ou outra, algum tipo de legumes, verduras e uma diminuição desses produtos industrializados. E diante de tudo isso, o governo criou estratégias para diminuir um pouco esse cenário. Então, em 1999, eles criaram a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que integra os reforços do Estado com um conjunto de políticas que propõem respeitar, proteger, promover e prover os direitos à alimentação da população, certo? Esse programa tem como propósito melhorar as condições eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre um conjunto de coisas, um conjunto de estratégias que você pode utilizar para evitar chegar a essas doenças, certo? 10 passos eu vou falar. E como eu falei, a PNAM tem um propósito de melhorar as condições de alimentação, nutrição e população, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis. Então, a PNAM ela está nas unidades básicas de saúde, a partir do momento que você faz um acompanhamento, por exemplo, de um Bolsa Família. Ela está nas escolas, ela está em restaurantes populares, que tem a necessidade de promover a saúde, independente.
E nas escolas a gente ainda tem outro programa social que é especificamente para escolas, certo? E, a PNAM, o PNAM, na verdade, é orientado pelos princípios do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. E ele, o PNAM, tem os seus próprios princípios. Que é a alimentação como elemento de humanização, que é como eu falei, que envolve o costume, a forma social de se reunir, de comer, o respeito à diversidade cultural, que é aquela questão do costume, de saber que eu sou daqui da capital, mas que tem pessoas que são do interior e que têm um costume maior de que tá alimento carregado e diversas outras coisas. Então, é respeitar isso. A gente trabalha com essa linha do PNAM, de respeitar os costumes das pessoas. O fortalecimento da autonomia dos indivíduos, nesse sentido de que dá ao indivíduo informações corretas para que eles tenham o senso crítico de escolher os seus alimentos. Então, o objetivo do programa não é chegar e dizer você tem que comer isso. Você tem que educar nutricionalmente as pessoas para que elas tenham o senso crítico de escolher os alimentos corretos. Ele também trabalha com a determinação social e a natureza interdisciplinar e intersensorial da alimentação e nutrição e a segurança alimentar, que é garantir que aquele alimento ele é um alimento seguro e que não vai causar nenhum dano à população, independente de onde você esteja consumindo ele, seja na sua casa, seja num restaurante, seja numa feira, seja em qualquer lugar que for. Aquele alimento ele tem que ser seguro para que não venha causar nenhum dano na sua saúde, certo? E a gente tem outro programa também que foi criado, que é o Bolsa Família. A gente sabe que o Bolsa Família, muitas pessoas têm acesso ao auxílio do Bolsa Família, mas o Bolsa Família foi criado não para auxílios das finalidades que a gente tem das pessoas que recebem. O Bolsa Família foi criado com a mesma ideia do PNAM, que é o Bolsa Família. É um programa federal de transferência de renda com condicionalidades, que eu vou falar quais são elas, que objetiva o alívio o acesso ao eita, danada, que vem a garantir o acesso pleno a serviços públicos. Foi engraçado, eita danado. Serviços públicos, seja ele de alimentação, escola, saúde, entre todos eles. E as condicionalidades que eu falei do Bolsa Família são em relação a justamente isso. Compromissos com a saúde, né? Compromissos com a saúde, que para você continuar recebendo aquele auxílio, você deve fazer um acompanhamento na sua unidade básica do seu bairro. Então, compromissos com a saúde e com a educação. E as condicionalidades também envolvem vacinas, dependendo da idade da criança, pré-natal, se a mãe estiver grávida, desenvolvimento de peso e altura, que é o acompanhamento lá feito na unidade básica. E o Bolsa Família, ele tem duas vigências ao ano, que é onde deve ser feito acompanhamento, que é de seis meses, digamos. Uma vigência de janeiro a junho e a outra de julho a dezembro, que aí eles dividem para fazer o acompanhamento. Então, assim, eu falei de 2, mas a gente tem diversos projetos do governo que é para garantir que a população tenha um mínimo de acesso a uma alimentação que seja adequada, certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Não sei se você vai ter essa informação, mas aí a gente pode pesquisar, se você não tiver. Esses programas que auxiliam para evitar tanto a fome quanto a desnutrição, pelo que eu entendi, esses programas são para isso, né?
Sim, eles são para diminuir até o dia que acabar, né? Porque vai diminuindo aos poucos para um dia não ter mais. isso. Tanto a fome quanto a desnutrição. Eu posso ter acesso a eles nas unidades básicas de saúde? Sim. O Bolsa Família, principalmente. O Bolsa Família é um programa que você tem acesso direto a ele. E, como eu falei, o PNAE ele está associado, não a um contato que a gente tem diretamente, mas é uma coisa que, se você chegar, você pode ter o acesso, você vai encontrar, como eu falei, em restaurantes populares, em escolas. Ele tem que estar presente, sabe? Ele não Sim. pode... É uma lei. O PNAE é um projeto que precisa ser feito, principalmente em serviços públicos. Eles têm muito isso. E a gente, como... Nos hospitais também, Malu, nos hospitais também o PINAM? Sim, Ah, sim. Em todas as instituições, todas. Todas as sim. instituições, eles seguem esses princípios de promover uma alimentação saudável e adequada para a população, certo? Todos eles. Uhum. E a gente falou tanto em alimentação saudável, alimentação inadequada, né? Como a gente pode conseguir isso? Quando eu falo em alimentação saudável, eu falo em você ter uma alimentação que você forneça ao seu organismo todos os nutrientes que ele precisa. E de onde vem esses nutrientes? Dos nossos carboidratos, das nossas proteínas, dos nossos legumes, frutas, verduras, certo? E você forneça isso para que seu organismo funcione da forma adequada. E também precisa que a alimentação seja feita de uma forma plena. E que você, quando eu falo em alimentação saudável, eu também falo em questão de equilíbrio, variedade, qualidade e segurança. Que é aquela história que eu falei, segurança alimentar. Você saber que você está consumindo um alimento que ele não vai causar nenhum problema à sua saúde, seja ele pela forma que ele foi preparado, ou pela forma de armazenamento, ou porque o alimento já estava estragado e você está consumindo ele mesmo assim, certo? E essa alimentação saudável, a gente pode conseguir ela de diversas formas. A gente tem um documento que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que qualquer pessoa pode consultar. Se você botar lá no Google Guia Alimentar para a População Brasileira, vai ter um site que é BVS, que é Biblioteca Virtual da Saúde, que o guia vai estar lá, certo? E lá ele fala exatamente disso, que é como a população, de uma forma geral, consegue ter essa alimentação saudável. E lá no guia, ele fala de 10 passos, certo? Eu vou falar um pouquinho dele aqui para vocês. Eu queria... Isso já responde à pergunta de Caio lá na frente. Isso mesmo. Sobre... Aí a gente tem acesso a essas informações que você trouxe, a gente indo lá no site de busca, no Google, por exemplo, a gente consegue ver direitinho a Lei 8.080, a outra lei que é de 2006, que eu esqueci de anotar o nome. Todas, sim, a lei orgânica. Ah, então tá. Sim, todas. O guia, ele recomenda que a nossa alimentação seja feita de forma que a gente priorize os alimentos que sejam in natura e minimamente processados. Ah, Maria Luísa, o que é isso? Os alimentos in natura são aqueles alimentos que a gente consuma eles da forma que a gente tirou da natureza. Então, e minimamente processados são aqueles alimentos que passou por pequenos processos. Eu estou procurando aqui uma imagem para mostrar para vocês entenderem bem direitinho o que é. Amanhã. Oi? Amanhã a gente vai ter uma live com minha prima, que vai falar sobre alimentos
processados, industrializados e transgênicos. Ela vai falar dos três, explicar bem direitinho pra gente, porque para mim processado e industrializado era a mesma coisa, mas ela já começou a me explicar e já disse que é diferente. É diferente, ó. Aqui tem. Pronto, eu vou dar um exemplo. Alimento in natura. O que é um alimento in natura? É o abacaxi que a gente compra na feira, por exemplo. O alimento processado é como se fosse. É como se fosse, não. É um abacaxi em calda. Que é um. A polpa da fruta, Oi? a polpa que eu compro da fruta é um alimento processado ou não? Não. Sabe, Sim. alimento processado é um alimento que é adicionado a alguma coisa. Sabe aquelas Sim. caldas que vem no mercado? Pronto. O abacaxi que você compra na feira é industrializado, é in natura. A fruta em calda, por exemplo, o pêssego que vende em calda, é um alimento processado. E o suco, Eu não gosto. em pó, kisuke, aqueles kisukes, é um alimento ultraprocessado. Quando vocês pegarem a lista de ingredientes e virem algum alimento que vocês não conhecem, ou que tenham mais de 3 ingredientes, é um alimento ultraprocessado. Certo? Uhum. Ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Aqui mostra o peixe, que é um alimento in natura. Sim. O peixe em conserva de latinha, que é um alimento processado, porque é só o peixe em óleo. E aqui um alimento ultraprocessado, os empanados de peixe, ou de carne ou de frango. Certo? Sim, sim. Então, o que é que o guia recomenda? Que a nossa alimentação seja feita de alimentos in natura e de alimentos processados ou minimamente processados, que são os alimentos mais saudáveis, mais sem contaminação, sem adição de aditivos, conservantes, certo? O guia também recomenda que a gente tenha uma ingestão de frutas, legumes e verduras, de pelo menos 6 porções ao dia. E de legumes também. Recomenda que a gente tenha uma ingestão de pelo menos 2 litros de água, mas eu gosto de trabalhar com 35 ml para cada quilo de peso. Recomenda que a gente diminua o uso de gorduras, frituras, alimentos industrializados. Rapidinho. Malu, eu tenho outra pergunta. Aquela fritadeira que a gente tem, algumas pessoas têm em casa que não usam óleo, que chama de air fry, aquilo ali é um auxílio contra Sim. a. A airfryer é um auxílio para a gente diminuir o consumo de óleo, principalmente, né? Que a gente utiliza muito. É um auxílio realmente para quem quer adotar esse estilo de vida saudável. Ah, mas eu não tenho condições de comprar um airfryer. Tudo bem, usa um azeite ou usa uma manteiga, deixa de fazer fritura, faz cozido, assado, grelhado, assado sem ser frito, assado frigideira quente ou a panela quente e vai assando sem adicionar óleo, sem ser frito, grelhado ou cozido. O forno também, né? O forno também, exatamente. E ele recomenda também justamente isso, utilizar óleos e gorduras e açúcares em pequenas quantidades. E principalmente quando a gente for cozinhar os alimentos, usar uma pequena quantidade disso, açúcar, adicionar poucas coisas, porque tudo que a gente consome já tem açúcar. Os carboidratos já tem açúcar, o pão, a batata doce, a macaxeira, o arroz, tudo que a gente consome. As frutas também já tem a frutose da fruta, banana, melancia, maçã, qualquer coisa que seja. Algumas com menos do que outras, mas todas têm,
certo? Então a gente pode até economizar com isso, né? Se a gente Sim, sem dúvida. começar a consumir o açúcar, eu não sei se chama de açúcar, o açúcar natural das coisas, Sim, ao invés de estar usando mais açúcar, então se eu já estou comendo arroz, eu tomo o meu suco sem açúcar. sim, sim. Sem dúvida. Além de estar economizando, você já vai estar fazendo bem para a sua saúde. O açúcar é uma coisa que é altamente viciante. A gente já tem estudos que mostram que no nosso cérebro o açúcar é associado com, é entendido como se fosse uma droga. Óbvio que não tão ruim quanto, mas em relação à excitação é bem parecida, certo? E como a gente deve fazer o investimento de comprar esses alimentos minimamente processados, é aquela história, descasque mais, descasque menos. É uma frase típica para a gente que é nutricionista, que a gente sempre usa, porque a gente acredita que os alimentos que são da natureza são os mais ricos em nutrientes e vitaminas e é o que vai garantir que a gente tenha uma alimentação adequada. E como a gente pode fazer isso? Ir em supermercados, feiras livres, que é bem mais barato. Se você for numa feira livre com a quantidade X de dinheiro, se for só um mercado, você vai ver que na feira você vai conseguir comprar muito mais coisas. Além de que você vai estar incentivando a agricultura local. E Sim. você na feira, você vai incentivar a agricultura local, independente de qual for a sua região, né? E a gente pode investir muito ainda em alimentos da safra. Procurar ver, tem sites, em perfis de gente, de nutricionista, tem que os alimentos da safra. Então, procurar comprar sempre os alimentos que estão naquela safra. Por quê? Porque eles vão ser mais baratos. Os alimentos que estão naquela safra, eles vão ter uma quantidade maior de produção, então, consequentemente, eles vão estar mais baratos. Então, sempre ter esse cuidado de procurar comprar alimentos que estejam na safra, que eles vão ser sempre mais baratos. Eu não estou dizendo para você comprar só os alimentos da safra. Lembra que eu falei que a alimentação saudável envolve a variedade. Mas a gente tem, por exemplo, os legumes e as frutas e os alimentos da safra, eles têm uma variedade entre eles. E não é um mês, é só aqueles 2 tipos de fruta, certo? E principalmente a gente aqui do Nordeste, a gente tem uma variedade enorme de acesso a essas frutas, certo? Sim. E quando eu falo em comer bem, comer saudável, eu também falo em, por exemplo, se concentrar no ato de comer. É você se reunir com pessoas, comer concentrado no que você está fazendo, evitar comer em frente à televisão, em frente a um celular, jogando, conversando, assistindo alguma coisa. Porque você está fazendo isso, o seu foco não vai estar ali na sua comida. Então, consequentemente, você vai comer mais do que você precisa pelo fato de você estar distraído, certo? E também, quando a gente vai comer fora de casa, escolher os alimentos que a gente... Escolher o local que a gente vai comer. Escolher principalmente alimentos que você tenha self-service, que vocês consigam ver o que vocês vão comer, que vocês consigam ter a variedade de coisas e que é uma coisa que é importante, como eu já falei. E também, uma coisa que a gente sempre diz é para desenvolver as habilidades culinárias. Eu acho que principalmente nesse período que a gente está vivendo agora, a gente tem tempo de desenvolver, pegar uma receita que teve vontade de fazer e desenvolver ou ir testando algumas coisas que vai fazer total diferença na sua vida. Vai lhe dar prazer, você vai comer uma comida boa, você vai comer uma comida saborosa e saudável, né? E é planejamento, né? Acho que quando a gente fala em nutrição e alimentação saudável, é muito do planejar. É muito planejar o que você pretende fazer daquilo. É planejar o que você vai comer, é planejar
o tempo e o espaço que a sua alimentação merece. Lembre-se sempre que a alimentação é a nossa base da vida. Se a gente não comer, a gente não vai ter energia, a gente não vai conseguir sobreviver. Então, a gente tem que ter sempre o planejamento. É o que eu sempre falo. Nesse período que a gente está vivendo agora, a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir nos manter na rotina. Eu digo por mim mesma, que tem uma rotina de alimentação saudável, de exercício físico, e que no início foi muito difícil, porque a gente fica muito tempo ocioso, a gente tem vontade de só comer. Então, uma coisa que ajuda muito é você pegar uma agenda ou pegar um caderno e descrever a rotina daquele dia, ou descrever a rotina da semana, que vai lhe ajudar a cumprir a cumprir aquilo. Não. E outra coisa que eu queria dizer nesse período é que a gente não se cobre tanto. Eu sei que é importante continuar os hábitos saudáveis para garantir a nossa imunidade, para garantir a nossa saúde, independente de qualquer coisa. Mas não se cobre tanto. Se você deslizou hoje, comeu alguma coisa hoje, ou agora, nessa refeição de agora, não se desespere. Volte ao seu foco na seguinte, volte à sua alimentação saudável na seguinte. Não se desespere e não se cobre tanto quanto a esse momento que a gente está passando agora. E eu tenho outra dica, assim, já que a pessoa pode ter a comida em casa e está pensando em fazer dieta e ver aquela comida, existem pessoas na rua que estão sem comida, então você pode dividir a sua comida e aí vai ter menos comida dentro de casa e vai ter alguém comendo e você não vai estar se preocupando tanto assim, porque a gente se preocupa disso com dieta, não sei o que, mas a gente também não pode fechar os olhos que existem pessoas que gostariam de estar na situação de ter o privilégio e a oportunidade de, eu vou fazer uma dieta porque eu preciso, porque eu quero, porque, enfim, algumas pessoas fazem dietas forçadas, vamos colocar dietas forçadas entre aspas, certo? Assim, gostei muito dessas dicas de feira. Eu costumo muito ir à feira, eu gosto muito da feira. Uma das coisas que eu sinto falta de fazer durante essa época de distanciamento social é justamente essa questão de ir à feira, de tomar um banho de mar, tomar um banho de piscina, que é uma coisa assim, que a gente sabe que vai poder voltar a fazer, né? Mas a feira livre proporciona uma alimentação completamente diferente, pelo menos para mim. E assim, eu acho muito a variedade, né, de frutas e o preço, o custo é mais baixo e a qualidade é muito boa, certo? Tem outra pergunta aí, Malu? Eu acho que eu acho não, tem um conjunto de alimentos que podem diminuir a ansiedade. Caio, você pode falar comigo lá no direct, que eu te explico melhor isso, certo? Eu te dou dicas melhores quanto a isso. E o que eu queria deixar mais uma dica. Tá. Quando eu falo de olhar ingredientes de informação nutricional, quando você olha lá, por exemplo, um chocolate amargo, que o primeiro ingrediente é açúcar. Então, aquele chocolate, o que predomina nele não é a massa de cacau, é o açúcar. Então, você não vai estar consumindo um alimento 70%, você vai estar consumindo um alimento que é puro açúcar. Puro açúcar. Então, sempre quando vocês olharem um alimento, um ingrediente nutricional, pense que ele é em ordem decrescente. O primeiro ingrediente que tiver lá, ele vai ser o predominante naquela preparação. E aí, o primeiro é o que tem mais, o segundo é o penúltimo, e assim sucessivamente. O último é o que vai ter menos. E ter cuidado sempre, como eu falei, com
alimentos que têm uma lista de ingredientes muito grandes. Eu vejo, por exemplo, alguns iogurtes vendidos que têm um custo-benefício alto. E quando você vai olhar a lista de ingredientes, o valor tem muito mais ingredientes do que que não sei, que não tem, que tem, por exemplo, 2 ingredientes e que é bem mais barato e que você pode estar utilizando outras estratégias para isso. E às vezes a gente se pega comprando as coisas mais pela marca do que pelo que tem escrito atrás do rótulo, né? A gente olha mais a marca do que. E justamente essa informação nutricional que tem atrás. Inclusive, alguns supermercados têm uma lupazinha que é justamente para poder a gente ver melhor essas informações, né? Existe um aplicativo que eles rotulando, que você pode baixar lá na loja de aplicativos do seu celular, que é um aplicativo justamente para isso. Tem uma câmerazinha que você bota no código de barra do produto e ele vai dar a avaliação daquele produto. Se ele é rico em sal, se ele é rico em gordura. Aí ele sinaliza com vermelho, verde e amarelo. Que legal! É bem interessante. Depois eu posso mandar para você, amiga, e você colocar nos stories ou alguma coisa para as pessoas verem como é. Certo? Sim. Essa nossa live eu vou salvar nos destaques. Veja aí a pergunta enquanto eu falo isso. Eu vou deixar nos destaques essa nossa live e eu vou tentar salvar lá no YouTube. Porque aí fica disponível para que os estudantes que não puderam ver hoje, que eles possam ver depois, certo? Tudo bem para você que eu possa colocar Tudo bem. no YouTube também? Tá bom, obrigada. Quando eu falo... É o Anderson que está falando. Anderson? É porque eu vi... O Anderson. O Anderson, eu acredito sim que você precisa ter uma alimentação, um critério maior, ficar mais atento quanto à sua alimentação. Já que você vai estar deixando de consumir alguns alimentos que, por exemplo, de proteínas, de ferro, de vitaminas e de minerais, eles são mais biodisponíveis para o nosso organismo. O que é um alimento mais biodisponível? É que o nosso organismo ele vai estar mais acessível para o nosso organismo absorver. Quando eu falo de, por exemplo, um pedaço de carne, que seja rico em ferro, e um couve. Ambos têm ferro, mas o de origem animal, ele vai ser mais biodisponível do que o de origem vegetal. Então, você precisa sim ter uma atenção maior, procure um nutricionista para que ele possa lhe ajudar melhor quanto a isso. E eu dei o exemplo, mas são diversas outras vitaminas, minerais, que provavelmente você vai vir a ter uma possível deficiência, não só esse que eu citei. Eu estou feliz de estar te vendo mesmo assim, virtualmente. Quanto tempo? Estou com saudade. Gente, tem mais alguma pergunta? Malu, tem mais alguma coisa para dizer? Eu acho que no momento não. Assim, acho que o que eu queria falar era mais ou menos isso mesmo, saber dizer que a gente pode se alimentar com o básico, com o simples, com o nosso arroz, com o nosso feijão, com as nossas frutas que a gente tem acesso aqui, com nossas frutas da safra, e saber que existem programas do próprio governo que nos auxiliam. Eu sei que a gente fala, o SUS não funciona, funciona, certo? Assim, funciona. Eu digo isso porque eu fui estagiária de unidade básica, então entendo que não funciona da forma completa que deveria, mas que ainda é um serviço muito, muito, muito bom e eficaz. Eu acho que a gente, profissional da saúde, sabe muito disso e defende muito isso, porque não tem como dizer que não, sabe? Eu não sabia dessa informação que você trouxe, desse programa PINAM,
que ele atua nas escolas, então quer dizer, o SUS está até dentro das escolas, né? De uma forma indireta, e como a gente não estuda isso, não é da área, né? A gente é leiga nessa área de saúde, a gente não fica sabendo dessas informações. Então, eu vou só complementar o que você disse, apesar de eu não ser da área de saúde, mas vamos defender sim o SUS, porque ele está até, inclusive, dentro das escolas, né? E muitas crianças, adolescentes e até os adultos que estudam à noite, a alimentação do dia deles é aquela alimentação da escola. E que foi uma nutricionista como você que montou aquele cardápio, né? E que essa nutricionista veio justamente desse programa do governo criado, e são coisas que vêm desde a década de 90, né, gente? E eu não sabia disso. E são dados importantes para a gente colocar na redação do Enem, se cai algo do tipo, sobre esses desafios e estratégias de alimentação. Então, é cobrar que essas políticas públicas funcionem, estar de olho nisso, né? Que, assim, a política pública funciona dentro da escola, que eu sou professora de escola pública. Eu amo a comida da escola. Amo desde quando eu era aluna, agora sou professora, eu também. Eu vejo sempre a cozinha muito limpa, muito organizada, e tá lá o cardápio colado, a assinatura da nutricionista. Eu só não sabia que vinha desse programa do Pinan. É mais uma informação para a gente. Rapidinho, só complementar, interromper. Quando eu falo de escola, existe muito o PNAE na escola, que é Política Nacional de Alimentação, só que é escolar. Então, na escola, ela envolve tanto essa parte escolar, por trabalhar às vezes com crianças e ter outras necessidades. Crianças têm outras necessidades diferentes de nós adultos, mas que também trabalham com o PNAE, que é promover a alimentação de uma forma no geral. E quando você fala no cardápio, a gente, e a dica que eu ia dizer também, que a gente trabalha muito com um prato colorido. E não é simplesmente pelo fato de um prato... Eu gosto de prato colorido! A gente fala de prato colorido porque cada cor determina um tipo de vitamina de um fitoquímico, na verdade, que é característico daquela cor. Por exemplo, os verdes tem os vermelhos tem outro. O vermelho, por exemplo, o licopeno, o roxo antocianina, e assim vai. Cada cor tem um específico, um fitoquímico específico, certo? Então, não é pelo simples fato de um prato colorido. Um prato colorido para garantir que você tenha todos os nutrientes de uma forma adequada. E são 5 cores que a gente trabalha. Roxo, verde, vermelho, amarelo e o branco. As 5 cores que a gente tem que estar presente no nosso prato. Como eu falei, nas nossas 5, 6 refeições, independente de quantas refeições que você faça, mas que você sempre procure colocar no seu prato as nossas 5 cores para garantir que você vai estar tendo uma alimentação saudável de forma adequada com todos os nutrientes. Eu quero agradecer a você mais uma vez. Além de ser um prazer falar com você, né? Você proporcionar para a gente tanto conhecimento em tão pouco tempo, certo? E, assim, eu vou salvar essa live no destaque, vou colocar no YouTube, para que isso seja divulgado e que a gente consiga ter mais acesso à informação, porque a gente sabe, é a ciência que salva o mundo, né, da ignorância, e vamos defender o SUS e vamos ver se esse Enem, por mais que a gente esteja estudando, vamos ver se esse Enem é adiado, porque tem muita gente que não está conseguindo estudar. Muito. Porque não tem acesso à internet, não tem... aquela coisa que eu conversei com você, né? As condições são diferentes. Eu estava vendo a manchete hoje que
o ministro, acho que é ministro, né, da Educação, Sim. falou que não ia ser adiado e que até então eles não têm posicionamento para isso. Então, assim, eu, Maria Luísa, acredito que deveria ser também, concordo com você, porque as condições a gente sabe que não é a mesma. Eu acho que mais você do que eu, pelo fato de estar nesse ambiente, eu entendo, mas não é uma coisa que eu vivo, assim, que eu vivo diariamente, sabe? E sempre que precisar, foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisar, pode contar comigo. Confesso que eu tentei fazer um resumão, assim, bem... Eu estava conversando com o Anjo, eu digo, meu Deus, 40 minutos é muito pouco tempo, tem muita coisa para se falar. E confesso que eu fiz, assim, um resumão. Então, o que eu indico para vocês, de uma forma no geral, olhar o Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele tem uma linguagem bem simples, fácil de entender, ele trabalha muito com imagens. Então, é um conteúdo que foi feito para a população mesmo. E lá tem muitas dicas e vocês conseguem ter acesso a tudo que eu falei aqui. Tanto aos dados do Vigitel, tanto aos dados do PNAM, do PNAE, e todas as Bolsa Família, tudo que vocês quiserem. Vocês podem falar comigo lá no meu Instagram. Tem o meu e-mail, vocês podem mandar um e-mail. Tem, acho que meu número do celular também, do WhatsApp. Tem meu direct. Então, o que vocês quiserem saber, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu vou indicar alguma coisa ou eu vou falar, certo? E muito obrigada, amiga. Sempre que precisar, pode contar comigo. Foi um prazer estar aqui com você. Olha, eu admiro muito, 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 muito. Você que é maravilhosa. Você. Então, e você também, quando você tiver alguma ideia assim, disser assim, ó, Ângela, isso aqui é interessante para a gente falar com os adolescentes, que pode ser algo assim, porque eu não sei se você sabe, mas a escola que eu estou trabalhando atualmente são cursos técnicos e tem um técnico de nutrição e dietética. Sim, Então, assim, quando você tiver alguma coisa para falar também, o espaço está aberto. Quando a gente voltar para a escola, para o espaço físico da escola, se tiver algum dia que você queira, que esteja disponível para aparecer na escola, para falar sobre o ensino, sobre o estudo superior, né, porque eles são técnicos da nutrição, sim. a minha sala de aula está aberta para você, Muito viu? obrigada. Porque você é uma ótima profissional, além de ser uma amiga maravilhosa. Viu? Muitíssimo obrigada. Mais sucesso para você. Dê um abraço na Obrigada. sua mãe, na sua vozinha, Tá certo? certo. E se cuide, que quando acabar isso, a gente precisa dançar muito fit dance. A gente precisa se ver primeiro. Viu? Beijo, Malu. Beijo. E amanhã vem assistir nossa live, viu? Sim, Que amanhã sim, também vai ser importante, sim, tem a ver com alimentação também, sim. Eu vi, agricultura e amei tudo todos mais. os temas, inclusive. Tá certo. Beijo, obrigada. Beijo.